Olá, graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos, grandes verdades, vamos hoje olhar um texto de Hebreus, capítulo 12, versos de 1 a 4. Olhe para Jesus. O texto diz assim: Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmos, para que vocês não se cansem nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. No capítulo 11 de Hebreus, o autor de Hebreus, ele traça um panorama, um panteão dos heróis da fé, onde ele cita, os nossos irmãos do passado que venceram, e eles são chamados de heróis da fé. O capítulo 11 de Hebreus, ele fala dessas pessoas de fé. Agora, no capítulo 12, o autor de Hebreus nos incita a olhar para Jesus e para fortalecer nele a nossa fé e a nossa esperança. Aqui no texto, a imagem que o autor nos faz é a imagem de uma arena, onde os santos do passado formam a plateia e nós formamos aqueles que estão lutando, aqueles que estão correndo, aqueles que estão passando por provações. E nós devemos, segundo o autor de Hebreus capítulo 12, nos livrar de tudo que nos atrapalha. Veja o seguinte, nem tudo que nos atrapalha é pecado, mas muitas coisas nos atrapalham. Algumas coisas nos distraem, algumas coisas tiram de nós aquele foco que nós precisamos ter em Jesus Cristo, e isso precisa ser deixado de lado. Precisamos também nos livrar do pecado. Nem tudo é pecado, mas pecado tem nome e sobrenome. Nós vivemos numa época bem humanista, onde as pessoas acham que, como dizia a música dos Secos e Molhados, não existe mais pecado. Pecado é uma coisa obsoleta. Não, pecado é uma coisa real. Pecado é algo que nos atrapalha, é algo que nos tira da presença do Senhor. E o autor de Hebreus nos fala disso. Olha, afaste-se do pecado. Nós não temos nenhuma tradução para pecado, mas no livro de Hebreus diz que pecado é errar o alvo. Qual é o nosso alvo? Parecermos com Jesus, sermos parecidos com Ele, fazermos aquilo que Ele fez e aquilo que Ele nos manda fazer. E muitas vezes nós não conseguimos. Por isso, nós temos que nos livrar, nos afastar do pecado. E é uma coisa muito simples. Ou Deus nos afasta do pecado, ou o pecado nos afasta de Deus. Porque o pecado, ele cria essa separação, ele é essa separação. E mais, o autor de Hebreus diz que devemos correr com perseverança. A vida cristã não é uma prova curta. A vida cristã é uma maratona, é uma prova enorme, uma grande corrida. E essa grande corrida, sendo bem contundente, só termina quando acaba. Ou seja, temos que ser fiel até a morte, e aí então receberemos a coroa da vida. Fixe os seus olhos em Jesus, ou seja, a melhor e única maneira de lutarmos essa luta é olharmos para Jesus. Por que olharmos para Jesus? Quando nós olhamos para Jesus, nós temos os nossos olhos fixos no alvo, onde nós queremos chegar. Como professor, eu cansei de fazer esse testezinho. Quando você quer desenhar uma reta numa lousa, se você acompanhar a sua mão, a reta sai totalmente torta. Você fixa os seus olhos onde você quer chegar e a sua mão chega lá. Assim somos nós. Nós temos que fixar os nossos olhos em Jesus se nós queremos chegar até Ele. Pense na possibilidade, no que possibilitou, aliás, a vitória das pessoas do passado. As vitórias dos nossos irmãos do passado, os heróis da fé, estava na alegria que lhes estava proposta.
Quando nós temos certeza de que nós receberemos um galardão, que nós receberemos uma grande festa, nós podemos enfrentar toda dificuldade. O grave problema é quando nós perdemos a perspectiva dessa alegria. Aí nós nos sucumbimos aos problemas, nós nos sucumbimos às dificuldades. Por isso, pense nessa alegria. E por último, tudo o que possamos sofrer, tudo que por um motivo eu venha sofrer ou que você venha sofrer, Cristo já sofreu por nós. O desprezo, a dor, a separação, tudo isso Jesus passou por nós na cruz. E sabe o que é mais interessante? Eu e você não precisamos mais morrer. Ele morreu por nós. Ele morreu por nós para que nós possamos viver por Ele. Por isso, pense nisso. Pense em separar dessas coisas que nos atrapalham de Deus, do pecado, e termos os nossos olhos fixos no Senhor. Que Deus nos abençoe e até amanhã, se Deus quiser. Lembrando que a partir dessa semana, eu e Renata estaremos dividindo esses pequenos textos, grandes verdades. Fique com Deus.